Olá pessoal, olá família atípica, alô você pessoa com transtorno do espectro autista, alô você jovem advogado, eu tenho uma pergunta e pretendo respondê-la. Você já ouviu falar na pirâmide de Kelsen? Que coisa estranha, né? O que a pessoa com deficiência tem a ver com isso? O que a pessoa com TEA tem a ver com esse negócio aí de pirâmide de Kelsen? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. É assim, pirâmide de Kelsen é um assunto dos advogados, dos estudantes de direito, da universidade, das ciências jurídicas, mas também é um assunto que afeta a população de um modo geral. Você sabe por quê? É porque a pirâmide de Kelsen foi um cidadão europeu chamado Hans Kelsen, austríaco, salvo engano, que no início do século XX, ali no período interguerras, intergrandes guerras, desenvolveu uma teoria do direito chamada teoria pura do direito. A intenção desse cara, que é considerado assim um gênio das ciências jurídicas, era sistematizar, né, o direito, a operação prática do direito, né, o sistema de produção de justiça de tal maneira que você resolvesse todos os problemas, né, você positivando as normas que pudessem aparecer dentro de uma sociedade. Os problemas de índole jurídica, separando, inclusive, direito de moral, direito de religião. Por isso, teoria pura do direito. E nessa construção teórica, o Kelsen desenhou uma pirâmide onde ele hierarquiza as normas jurídicas. Porque para o sistema dele dar certo, né, sistema positivo de direito, de aplicação do direito, você tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma norma que é superior à outra, né? Porque na vida, na sociedade, na natureza, no cosmos, parece existir uma grande hierarquia, parece que umas coisas se subordinam a outras coisas. Penso que essa era a visão do Kelsen. E o Kelsen colocou no topo dessa pirâmide a Constituição. A Constituição é a primeira de todas a mais altaneira norma de uma nação. É claro que a Constituição ela pode decorrer de uma norma fundamental anterior à própria Constituição, não escrita, né? Porque a Constituição ela deve expressar um sentimento da sociedade, né? Como a sociedade valora as coisas. É isso que tem que ser a Constituição. Porque todas as leis que estão abaixo da Constituição, elas devem guardar uma sintonia, né, uma identidade com o espírito e o coração daquele povo, né? Por isso que tem uma norma fundamental que se extrai do sentimento da sociedade, do costume, da cultura, da história, da forma como aquela sociedade valoriza as coisas, os fatos que enfrenta na cultura, na história. E aí, essa Constituição, então, ela é apta para ocupar o topo dessa pirâmide. Então, no vértice da pirâmide das leis está a Constituição. Nada está acima da Constituição. E a Constituição tem que estar de acordo com o sentimento do povo. Depois da Constituição, que vem em segundo lugar ali, infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, vem as leis complementares, as LCs. Por que vem primeiro a LC e depois as outras? Porque primeiro vem as leis complementares. É simples, é só você fazer a seguinte pergunta. Quando eu falo lei complementar, eu estou falando complementar a quê? Essa lei complementa o quê? Essa lei complementa a própria Constituição. As leis complementares têm a sua criação prevista na própria Constituição. Quando a Constituição diz a lei regulará o direito do consumidor, essa lei tem que ser criada através da forma de lei complementar. Toda vez que a Constituição diz a lei disporá sobre isso, a lei disporá sobre aquilo, será criada uma lei para isso, para discutir esse tema, para regular esse tema. Isto é lei complementar. São matérias que a Constituição diz que tem que existir uma lei sobre aquilo e essa matéria é reservada à lei complementar. Complementar a quê? Complementar a Constituição.
Nesses casos, a Constituição dá uma diretriz geral e diz que vai ser criada uma lei para tratar daquele tema, seguindo as diretrizes da Constituição. Então, a primeira, logo abaixo da Constituição, são as leis complementares. Depois, vem as leis especiais, as leis ordinárias, né? E leis especiais são leis que tratam de temas especiais, temas específicos, sabe? Um tema assim muito específico, especialíssimo. Aquela lei é chamada de lei especial, né? Por exemplo, uma lei que só trata do assunto tributo, imposto, é uma lei tributária, é uma lei especial. Ela tem uma especialidade, né? E as leis ordinárias, que são as leis que não se exige um quórum assim especial, né? Eu falei da Constituição no topo, agora a própria Constituição também é alterada através do processo legislativo, né? Então, na verdade, são as emendas constitucionais, né? Aqueles projetos dentro de um processo legiferante que pretende reformar e modificar a própria Constituição, né? Na verdade, que tem quórum qualificado, tem que ter 3/5 do parlamento e votação em 2 turnos, né? Quer dizer, é muito rigoroso o quórum. E essa é a primeira, né? A primeira espécie normativa, a mais importante espécie normativa, porque ela altera, inclusive, a Constituição. Agora, abaixo de tudo, e é aí que nós queremos chegar com esse vídeo aqui, abaixo de tudo, lá na base da pirâmide, sabe quem é que está? É uma coisa que chama ato normativo. O que é ato normativo? Ato normativo é uma norma que é produzida por um administrador público. Esse administrador pode ser de qualquer um dos poderes, né? Pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente da República, podem ser também os ministros e secretários de município ou de estado. Todos eles são gestores. Os gestores, os diretores públicos, gestores públicos, eles podem fazer atos normativos. Quais são as espécies de atos normativos? Tem um monte, gente. Por exemplo, um decreto. Um decreto é um ato normativo, não é lei. Por que não é lei? Porque é feito por um homem só. Não existe lei de um homem só. A lei é sempre o produto de deliberação coletiva de uma casa de leis, de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, né? Apresenta-se o projeto, as pessoas votam e aquilo vira lei. Agora, o ato normativo, não. O ato normativo pode ser uma portaria, pode ser um decreto, como eu exemplifiquei, pode ser uma portaria conjunta, pode ser uma portaria interministerial, pode ser uma resolução, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma norma regulamentar. Tudo isso são atos normativos. Mas se eles não são lei, por que eles existem? Eles só existem como instrumentos jurídicos de normatização porque a lei prevê a existência deles. Ou seja, você veja que o ato normativo está totalmente submetido à lei. Ele só pode existir se existir uma lei que preveja. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Resolução do CONTRAN. Resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, é lei? Não é. É ato normativo. Só que quando você pega o Código Brasileiro de Trânsito, está escrito lá que certas matérias vão ser reguladas por resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, a própria lei, que é o Código de Trânsito, legitima que haja regulação complementar através das resoluções do CONTRAN. Agora, o que a resolução do CONTRAN não pode fazer? A resolução do CONTRAN, ela não pode criar direitos ou restringir direitos. Ela não pode criar direitos nem criar obrigações, porque isso quem tem que criar é a lei, não é a resolução. Inclusive, várias resoluções do CONTRAN já foram canceladas, anuladas, julgadas inconstitucionais por avançarem esses limites. Então, veja, se o Código de Trânsito diz que tal atitude é infração grave, sujeito à perda de tantos pontos na carteira e que a multa é de tanto,
Não pode ter uma resolução do CONTRAN dizendo o contrário do que está na lei. A resolução do CONTRAN não pode aumentar a pontuação, o valor da multa, e não pode mudar a natureza da infração, porque é a lei que tem que dizer isso. Isso está reservado à lei. Isso chama princípio da reserva legal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então é a lei que manda. O que isso tem a ver com o nosso problema aqui? Pessoa com deficiência, direito da pessoa com deficiência e tal. É que muitas vezes, todas as áreas, gente, na área de atendimento à saúde da pessoa autista, exercício de direito de saúde, na área de exercício de direitos na área da educação, na área de exercícios de direitos tributários da pessoa com TEA, você tem direito a uma isenção, um desconto no imposto, ou a própria isenção total, para comprar um carro PCD ou IPVA, um desconto, uma isenção. Sempre tem um ato normativo, sabe, sempre que você tem dificuldade de exercer um direito, que a pessoa te faz uma exigência absurda, que ela te faz ficar batendo cabeça, desinforma, sempre tem um ato normativo envolvido nessa questão que está criando uma obrigação que não está na lei. Sabe, quando você quer um desconto tributário que a lei fala que você tem direito, aí o cara vai lá e te diz assim, não pode não, porque tem que ser, o diagnóstico tem que ser com o médico do SUS. Qual a lei que está dizendo isso? Não tem lei nenhuma, mas tem algumas portarias, resoluções, atos normativos que dizem isso. E sabe o que eu tenho a dizer sobre esses atos normativos? Eles não têm valor nenhum, porque o ato normativo, quando ele enfrenta a lei, ele perde, porque a lei está acima dele. Ele só existe por causa da lei. Ele só existe porque é previsto em lei, e ele existe para regulamentar a lei, mas nunca para criar obrigações, restringir direitos ou conceder direitos. Quem tem que fazer isso é a lei, não é o ato normativo. O ato normativo pode até dizer assim, todo mundo aqui tem direito porque a lei está dizendo que tem. Então eu vou criar um ato normativo aqui para organizar a fila. Todos têm direito, não dá para atender todos ao mesmo tempo, então vamos fazer uma fila. Eu vou disciplinar como é que vai funcionar essa fila nessa portaria aqui. Mas você não pode dizer quais são os requisitos e as exigências para a pessoa exercer o direito, porque isso tem que estar na lei. Dito isto, eu vejo que muitas vezes, nas secretarias de educação também, o lugar que tem ato normativo é a tal da Secretaria de Educação, porque tem portaria de tudo quanto é lado, tem resolução de tudo quanto é lado, e quando você vai ver, lá na ponta, você acaba constatando que essa resolução, esses atos normativos, eles já perderam a conexão com a lei. Eles perderam a conexão com a lei, eles estão falando coisa que a lei não diz. Aí eles estão dizendo que só pode ter não sei quantos autistas por sala. Se tiver tantos autistas em todas as salas, aí não pode mais admitir matrículas. Enquanto a lei está dizendo exatamente o contrário, que você não pode negar a matrícula a nenhum pretexto. Às vezes, na área da saúde é a mesma coisa. Às vezes, eles criam obstáculos na área de saúde através de atos normativos que não têm força de lei. Então, gente, isso aqui é para dizer o seguinte: não se intimide diante de portarias, decretos ou resoluções ou instruções normativas, porque se o ato normativo não estiver regulamentando o que está na lei, se estiver excedendo o que está na lei, inovando qualquer coisa daquilo que está na lei, esse ato normativo é inválido. E se o seu direito está sendo impedido, obstacularizado por atos desta espécie, procure um advogado ou defensor, porque certamente você vai resolver esse problema com grande facilidade. Assim que o juiz de direito observar e constatar que existe um conflito entre o ato normativo e a lei, prevalecerá a lei, prevalecerá o seu direito. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, dê uma curtida, clique no sininho para ser notificado e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.